Fala, meu aluno, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Vale lembrar que nós estamos trabalhando o eixo temático educação. Estamos trabalhando algumas propostas que podem cair em sua prova, no Enem. É interessante pensar que nós não temos a intenção de adivinhar o tema. Nem a intenção também de criar um esqueleto de redação. O nosso foco aqui é que você esteja preparado para todo qualquer tema, para toda a ação temática, para todas as redações que podem cair não só no Enem, mas nos vestibulares, e também que você tenha a capacidade de escrever vários textos com uma temática só. A exemplo, se eu jogar a valorização da educação, você pode escrever 3, 4 textos com várias informações. Obviamente, na redação do Enem, você vai escolher apenas um e vai fazer apenas um, mas como teste dentro de casa para você escrever e melhorar o seu desempenho, ok? Na última aula, nós falamos sobre os desafios para a valorização da educação no Brasil. São muitos os desafios. O primeiro desafio que eu apresentei para vocês, um dos desafios que eu apresentei para vocês, é a ideia da distorção pedagógica, ou seja, aquilo que é ensinado, mas aquilo que é aprendido pelo aluno. Às vezes o aluno não está com tanto interesse, porque é aquele ensino mecânico, só o foco no futuro, mas e o presente? Valorizar quem é o aluno agora. Falamos também sobre a questão da importância da família, né? Os problemas existentes, a não valorização do profissional, né? A não adequação do profissional ao novo modelo de educação, se é que podemos dizer assim, esse novo aluno. Trabalhamos também um aspecto voltado para o livro e filme Extraordinário e como que o governo e a sociedade podem intervir. A exemplo do governo, a questão de atualização, valorização dos profissionais, a questão de voltar também para campanhas midiáticas, de valorização da educação no Brasil. A própria sociedade pode cobrar do governo medidas para melhorar, né, o nosso sistema educacional como um todo, seja ele público ou privado, em qualquer região do Brasil. Lembrando que nós estamos trabalhando problemas da educação, mas não necessariamente são problemas daqui do nosso estado. Você não pode ter como base o Espírito Santo, você tem como base toda a sociedade brasileira, ok? Hoje nós vamos trabalhar um teminha tranquilo também sobre a importância da família no desenvolvimento educacional. O que a família pode auxiliar na educação do filho? Porque às vezes a família coloca o aluno em sala de aula e pensa, olha, se vira. Não é isso. A família ela também tem uma parcela de culpa, uma boa culpa, né, nesse processo educacional. Mas, entretanto, alguns fatores bloqueiam esse auxílio. Qual é o bloqueio familiar? Que tipo de bloqueio pode acontecer? É isso que nós vamos falar também. Vamos recapitular o livro ou o filme, depende da forma que você vai trabalhar. Uma dica: sempre que você sabe que tem o livro e o filme, utilize a obra, né? A obra literária. Fica mais bonito, você leu do que você assistiu. Mas os dois podem trazer um conhecimento fantástico para você, meu aluno. E como que o governo pode auxiliar na família, né? Nessa interação da família com a escola, e a própria sociedade pode incentivar nisso aí. Vamos lá na nossa dinâmica. Deu branco. Isso não vai acontecer com vocês, mas se porventura deu o tal do branco, aí você pensa, experiência pessoal. Essa pergunta vou ter que fazer. Quantas vezes os seus responsáveis foram nas escolas? Ah, professor, vai várias vezes. Mas todos os colegas da sua sala, quantas vezes? E o que impede os seus responsáveis de não ir à escola, de não ter um diálogo aberto com a escola? O que está acontecendo? Ah, por conta do trabalho, essas coisas. Ah, tá. Mas às vezes seus familiares vão à escola e a escola sempre está preparada para atendê-los? Ela sempre tem novidade? Ou ela busca inserir a família no tratamento com a escola? Né? No tratamento, nos procedimentos escolares, nas dinâmicas, nos eventos? Não há? Então é aí que você começa a pensar na sua redação. Já viu algum filme onde teve a interação de família e escola? Já viu alguma série, algum trecho da série que pode tratar alguma coisa relativa a isso aí? Algum livro que, né, que fomenta, que fala alguma coisa, ou alguma lei que obriga ou simplesmente instrui, né, que a escola ela precisa fazer esse diálogo com a família precisa estar dentro da escola no processo educativo.
E o texto de apoio, obviamente você vai fazendo a leitura ali, o que aquele texto está aparecendo, o que aquele texto está apresentando, quais são as informações, analisar os gráficos, né, uma charge, uma tirinha que apresentar, o que ela está apresentando para vocês. Nós já falamos numa aula sobre essa. Logo no início nós falamos numa aula sobre como interpretar, né, as informações do texto de apoio e utilizar na sua redação. Você teve essa aula, então comece a buscar essa ideia. Como que eu vou fazer isso? E o que a escola, a própria escola, ela pode auxiliar? A sua escola já chamou, né, já convidou os seus pais em um dia para conversar, a não ser por conta de problemas? Ou vamos chamar os pais, nós queremos fazer um evento envolvendo família e escola. Já aconteceu isso? Ou a família já teve a curiosidade de ir na escola sem ser chamado? Ou seja, ó, hoje eu vou lá na escola, mas para quê? Não, eu vou lá na escola, ver como é que está, conversar com os professores, conversar com os diretores, com a equipe pedagógica, para ver como que está ali o desenvolvimento do meu filho, do meu, né, do aluno. E o que o governo tem feito para influenciar isso? Essa intervenção, esse trabalho conjunto, essa união perfeita entre família e escola, que o único resultado é a valorização e, obviamente, o bom resultado que é a educação do filho, né? Dos filhos e filhas. Então a gente tem que entender essa ideia. Pensando nisso aí, de todas essas respostas que vocês, obviamente, obtiveram aí com as minhas perguntas, se você anotou, você já tem ali informações, uma tempestade de ideias. Basta agora, meu aluno, fazer um projeto de texto. O que eu vou usar no desenvolvimento 1, qual é a minha tese, o que eu vou usar no desenvolvimento 2, o que eu posso usar como proposta de intervenção. São as ideias que você precisa já ir articulando no seu projeto de texto. Então, para aí, vamos fazer uma atividade agora. Anotem aí sobre esse tema que nós falamos, a importância da família no desenvolvimento educacional. O que você colocaria como tese? Pensa aí. Lembra a tese? Quem ou o que causa a problemática? O que causa essa problemática da família não ir à escola, da família não participar no desenvolvimento educacional? A família como um todo, os responsáveis. Pensou na tese. Agora já, o que você jogaria como argumento 1? Por que esse problema persiste? Joga no argumento 2. E quem você acha que resolveria esses problemas? Pensa, galera, começa a raciocinar, começa a pensar no seu texto, começa a pensar no seu texto como um todo. Em todas as nossas aulas, pensa como que você jogaria a ideia que eu falei em uma redação. Porque às vezes eu falo aqui, são estudos, são bases de artigos científicos, são de livros, são de informações que eu busquei. Então você tem que pensar como que eu posso jogar isso na redação. Nessa etapa do nosso curso, você já deve ter essa capacidade crítica de falar, não, essa informação aí eu acho meio difícil de jogar, professor, mas essa eu vou jogar acrescentar daquela que eu já tenho. E nós vamos construir uma boa redação. Então vamos lá. Olha esse trecho, depois eu vou falar de quem é que disse. Olha só, os pais de agora tiveram um descuido. Acharam que seus filhos eram seus pares e não os seus subordinados. Assim, para ele, as crianças crescem confundindo desejo com direito. E um exercício na escola é uma afronta. Pá, como assim, professor? Então você está querendo dizer que como as crianças têm tantos desejos, os pais vão liberando de qualquer forma. Quando ele chega em sala de aula e o professor joga um exercício, fala, não, você precisa fazer, mas eu não quero fazer desse jeito. Mas você precisa fazer desse jeito, porque é o comando da questão. Vai ser uma afronta para esse aluno? É basicamente isso. Se ele não tiver uma regra do seu lar, ele vai ter um problema no ambiente escolar. A educação integral necessita de um trabalho conjunto de diferentes atores sociais, né? Entre a família, cuja colaboração é o quê? É a promoção do desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. É necessário ter essa colaboração familiar. A formação integral do aluno necessita de vários fatores, sobretudo fator familiar. Olha o ponto 2 ali. O bom funcionamento escolar está diretamente relacionado a uma série de fatores, como a gestão da escola. Nós falamos sobre isso, como a metodologia, né, e o ensino,
que é aplicado, o corpo docente e, por último, nós colocamos ali, mas não, né, menos importante, a relação entre a família e a escola. Então, notem, meu aluno, imagine que eu tenho uma metodologia fantástica. Eu tenho um corpo docente, né, totalmente preparado. Eu tenho uma direção que sabe lidar com os alunos. Mas se eu tenho uma família ausente, eu vou ter uma falha. Então, eu preciso ter todo esse conjunto para o funcionamento educacional. A família tem um papel de extrema importância na formação de caráter e personalidade das crianças. Coloquei criança ali, mas criança, adolescente, bem como na construção do senso crítico, caráter, né, da autonomia, do ser livre. Então, aquilo que ele vai ter que utilizar em sala de aula, ele começa a aprender no seu lar. O aluno ele não pode aprender uma coisa em casa e chegar na escola aprender totalmente diferente. Ou aprender uma coisa na escola e chegar em casa aprender totalmente diferente. Ele é um educando, ele está aprendendo. Ele vai ficar assim, como? Quem está certo, meu pai ou o professor? E isso ocorre quando o professor não conhece os pais, não conhece os alunos, ou quando, principalmente, a família não sabe o que se passa dentro da escola. Entende? Então, a negligência e a falta de acompanhamento pode trazer consequências graves, desastrosas, não só para o núcleo familiar, mas para toda a sociedade. Porque quando um educando ele não tem um bom desenvolvimento, quando ele às vezes abandona, quando ele leva, né, quando ele deixa os estudos, quando ele não tem um bom desenvolvimento educacional, fruto de uma falha familiar. Nesse caso, nós estamos falando de uma falha familiar, nós temos diversos fatores, mas aqui na nossa aula sobre a falha familiar, quem vai sofrer não é só a família, não é só a escola, mas toda a sociedade. Porque eu estou desenvolvendo esse menino para viver em sociedade. E se um pilar, que é a família, não auxilia, nós vamos ter uma falha. Nós vamos ter um problema e um prejuízo. A ausência de uma família ativa, né? A ideia que eu falei com vocês ali, ela vai atingir negativamente. Ela vai refletir negativamente. Então, vai contribuir, o que nós falamos, uma aula que eu já dei a vocês, a evasão escolar, o baixo rendimento, desinteresse, né? A formação até mesmo de indivíduos egocêntricos. Porque ele não liga. Se a própria família do aluno não ligar para a escola, aquele aluno vai falar, para que eu vou ligar? Eu tive casos de alunos, né, que nós ligamos, um exemplo, né, de todos os lugares, já vi ouvido isso aí, reportagem de escolas que ligam para os familiares, olha, seu filho não está vindo à escola. Aí você entra em contato comigo, mas meu pai não liga. Ele falou que eu posso faltar, o importante é passar de ano. Mas é nota forma um cidadão. O problema hoje de algumas famílias é acreditar, meu filho tem boas notas, mas não tem boa conduta não, mas tem boas notas, está ótimo. Não é isso. O processo educativo está em tudo. Obviamente, né, na questão de nota, na questão do rendimento, mas obviamente na sua formação enquanto cidadão. É importante salientar que os fatores que sustentam a diminuição, né, da atuação das famílias são vários. Nós temos lá a questão, pondera-se a questão das jornadas de trabalho, a ampla dedicação à profissão, às vezes, né, o pai é um empresário, abriu, né, um empreendimento e ele não tem tempo. Ou ele não consegue uma liberação na sua empresa para uma reunião, para ir à escola. Ou a escola só faz reuniões, né, ou só tem horário de atendimento inviáveis. Então são informações que vocês podem colocar dentro dos seus textos, já pensando na conclusão. Entende? Olha lá, mas o que nós precisamos ali? Uma mudança de atitude. Por quê? Olha que interessante, é comum que a família, né, pense na presença ali dentro da escola, ela pensa que é necessária apenas quando algum problema acontece ou quando é solicitado. Então, se diversos fatores, mas se você começa, por exemplo, as aulas em fevereiro, vai até dezembro, e o familiar nunca foi, meu filho sempre tem boa nota, e coisa, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos entender que precisa ter essa interação. É mais do que boa nota, é formar caráter, formar uma pessoa. As escolas, por sua vez, também costumam colocar toda a responsabilidade na iniciativa dos pais.
Algumas escolas também têm isso aí, né? Às vezes não procuram os pais. E muitas vezes, quando são procurados por eles, se mostram despreparados, né, o suficiente para atendê-los. Não se mostram preparados o suficiente para atendê-los. Às vezes o pai chega ali, obviamente que a escola tem toda a sua demanda, mas nós precisamos sempre estar preparados para atender uma família que quer ouvir sobre o filho. Às vezes, né, já podemos pensar assim, o pai, a mãe, o responsável foi lá solicitar alguma coisa sobre o filho e a escola não tinha nenhum relatório. Ou o pai só foi porque a escola chamou. Então, tem esses dois mecanismos que vocês podem pensar, são as duas ideias. Tem o problema da família, que só vai quando é solicitado, ou um problema acontece, e tem o problema também das escolas, que às vezes não estão preparadas. Lembra que não é só culpar a família e coisa e tal, mas qual a escola? Qual o tratamento que a escola tem dado a isso aí? Né? Como eu disse a vocês ali, muitas vezes os pais estão preocupados, envolvidos com outros problemas profissionais, né? Econômicos, financeiros, e às vezes, infelizmente, esquecem de dar uma atenção maior aos seus filhos, que leva, gente, um distanciamento na relação entre pai e filho, responsáveis e os filhos ali, e os alunos. Colocamos pais e filhos, mas nós entendemos que é todos os responsáveis e os alunos. Como assim, professor? Boa parte do seu dia você fica na escola. Se o seu responsável não sabe o que está acontecendo ali, a relação ela vai, né, cada vez reduzindo. Eu não sei se ele está bem numa disciplina, eu não sei se ele vai apresentar no teatro, eu não sei se ele vai fazer uma apresentação. Olha uma coisa assim que eu já vi em várias escolas, já vi em notícias, algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu pego um Instagram de uma escola, determinada escola, vamos pegar aqui lá do Mato Grosso, pegar uma escola do Mato Grosso, e você olha um evento. Por vezes a criança está ali apresentando e você vai ver vários, né, responsáveis mexendo no celular, não se importando. A presença está ali, mas a mente está em outro local. Então são questões que nós precisamos entender. Nós precisamos estar de fato na vida do aluno, por completo. É fundamental nos dias de hoje, né, com a constante evolução da sociedade, que a escola ela pode ser também promover políticas, estratégias para fazer isso. A sociedade está evoluindo, os trabalhos são diferentes e a escola precisa evoluir e ela precisa promover uma maior aproximação dos pais em relação à escola, dos responsáveis em relação à escola. A escola está preparada para isso, ela precisa criar estratégia. O aluno não pode ser atendido de segunda a sexta, então nós vamos procurar atendê-lo aos sábados. Perceberam que agora, por conta do Covid, nós estamos tendo as aulas, né, à distância, aulas remotas. Então, é uma estratégia também. Às vezes aquele pai não consegue ali, mas ele tem um tempinho que ele pode entrar na internet e conversar, ou ligar. Simples ligação, conversar, saber, olha, estou aqui para conversar sobre o seu filho, passar as informações, mandar as informações por e-mail, chamar os pais para apresentações, no início, no e-mail, no fim do ano letivo. Isso aí vai trazer muitos, mas muitos benefícios para o aluno. O que nós temos como área do conhecimento? A mesma área ali, a educação, né? A educação é dever da família e do Estado. Então não basta eu matricular o meu filho e deixar ali. O Estado vai fazer a parte dele, está fornecendo a aula, está fornecendo os professores, está fornecendo os mecanismos didáticos, mas a família precisa pensar também. É muito interessante que alguns alunos perguntam, professor, eu posso utilizar alguma coisa da Bíblia como área do conhecimento? Trouxe para vocês em um trechinho que eu peguei de uma redação muito bacana, por sinal, e que tirou nota 1000. Olha só, ensina a criança no caminho que se deve andar e, ainda quando for velho, não se desviar dele. Esse é um dos provérbios bíblicos do rei Salomão. Esses ensinamentos, né, ele traz a ideia também da importância da família no desenvolvimento educacional. Então perceba que eu não estou ali trabalhando a questão de evangelizar, falando de Deus, não esse aspecto. Mas eu utilizei a própria Bíblia, uma citação bíblica, como uma área do conhecimento. Dependendo da forma que você for trabalhar, você pode ir e trabalhar ali de uma forma eficaz, você vai conseguir argumentar sobre as suas ideias. Porque o nosso foco é esse, ensinar a criança ou adolescente o caminho. Então eu preciso estar junto nesse caminho. No caso aí, o caminho educacional.
aquela primeira frase que eu disse a vocês, aquela citação, é também do Mário Sérgio Cortella, né, que é um educador fantástico. Olha a ideia que ele traz, né? Os pais, infelizmente, tiveram um descuido. Eles não tiveram tanto a aproximação dos alunos, acharam que os seus filhos eram pares, não subordinados. Eles não estão falando isso para os alunos com um certo juízo de valor negativo, não pensa isso de forma negativa. Mas, infelizmente, as crianças, entendam o termo, estão soltas dentro dos lares, e quando chega na escola, que a escola resolve criar uma regra, apresentar uma simples atividade para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, vai ser uma afronta. Nós temos também esse relatório, né, divulgado em 2016 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que diz o seguinte: apontou que quanto maior o engajamento da família no ambiente escolar, melhores são as notas dos alunos. Acabamos por aqui. O relatório mostrou isso: quanto mais a família está na escola, mais o aluno vai se desenvolver questões das notas, desenvolver enquanto pessoa. Então, é fundamental essa participação. Outros benefícios dessa relação incluem também os impactos positivos no clima da escola, né, a redução da indisciplina, os problemas da evasão, da violência, são temas da valorização, são temas que nós já trabalhamos com vocês. E os dois textos que nós já falamos nas outras aulas, o Extraordinário mostra ali que, de fato, a mãe, né, do personagem principal tinha essa preocupação com o filho, com o desenvolvimento do filho. E é muito interessante que nesse livro, como também o filme, mostra ali a interação das famílias, daqueles educandos. E como que problemas, a exemplo do preconceito, a discriminação, o próprio bullying que aparece ali, foi conseguindo assim, resolver aqueles problemas, não somente por uma ação da escola, mas uma ação conjunta entre a escola e família, mostrando assim que quando a família está dentro da escola, conhece o que ocorre ali nos educandos, ocorre na vida dos educandos, enquanto, né, o ambiente escolar é muito interessante porque vai ter um melhor desenvolvimento e vai bloquear alguns problemas, ou reduzir, minimizar alguns problemas. O outro que nós temos aqui também, que eu já falei com vocês, é Todo Mundo Odeia o Chris. É muito interessante que a escola, obviamente é uma crítica, ela não é um exemplo perfeito de escola. Né? Não é um exemplo perfeito a ser seguido. Mas, entretanto, nós podemos entender que os pais do Chris sempre estão ali. Apesar da escola ter uma falha, ter um erro, haver um certo preconceito crítico, né? Porque ali trabalhava uma certa crítica, mas os pais estavam sempre presentes, sempre buscando saber o que o filho, né? Toda vez que o Chris chega dentro de casa, a mãe, ela pergunta o que ele aprendeu, o que a professora ensinou, ou liga para a escola. Então, essa interação mostra que o menino ele tem um certo medo de falhar, de errar, de tirar boas notas, e obviamente seu desenvolvimento vai melhorando. Ok? Então, nós temos aqui o aspecto voltado para resolver essa problemática. Quem pode resolver? Primeiramente, vamos pensar no governo. O governo ele tem que criar mecanismos e ideias para que esses pais tenham acesso à escola. Até mesmo fornecer parceria com as empresas, por exemplo, olha, a escola vai ter uma reunião na segunda-feira, a empresa liberar aquele funcionário. As próprias ONGs, nesse caso aí, talvez ela não tenha tanto, né, uma ação interventiva tão forte, mas a mídia ela pode. A mídia ela pode incentivar, conhecer, os pais conhecerem quem é o filho, como que o meu filho está no ambiente escolar, qual é a minha escola. O indivíduo enquanto família, né, eu enquanto família, eu enquanto responsável preciso pensar nisso aí. A própria família, né, ela pode, mas ela sozinha ela não vai à escola, ela já tem esse bloqueio, mas eu preciso criar mecanismo e a própria família tem que ter essa preocupação. Aí no caso a escola ela tem uma ação fundamental. Ela precisa criar estratégias, eventos, feiras, reuniões, debates, para que esse aluno, né, tenha de fato a família ali, os responsáveis em sala e a própria sociedade com a valorização como um todo. Ok, meu aluno? Então, nessa aula nós falamos um pouquinho sobre a importância, né, da família no desenvolvimento educacional. Mostrei a vocês que há um bloqueio familiar e esse bloqueio, às vezes, ocasionado pela escola, pela própria família, ou por fatores externos, como trabalho, né, a questão do tempo. Mostrei a vocês que o filme Extraordinário, ou o livro, ele pode te auxiliar nessa ideia como estratégias, né, de área do conhecimento.
e como que o governo e a própria sociedade podem intervir, a sociedade cobrando mudanças, né? A sociedade está ali junto. Às vezes eu não tenho nenhum filho, nenhum aluno ali, mas eu posso, enquanto sociedade, cobrar da escola. Olha, vamos melhorar, vamos criar, porque é muito interessante, é muito bom enquanto professor quando você recebe a mensagem, a informação de um pai dando uma dica de um evento para essa interação entre família e escola. Na próxima aula, vamos falar sobre o ensino à distância, né, no Brasil. Vamos falar sobre como que as desigualdades, né, os problemas que nós temos hoje, a desigualdade social trouxe como um embate no ensino à distância, como que nós estamos vivendo agora o Covid-19, né, esse período de isolamento, essa pandemia, trouxe uma nova visão sobre o que é o ensino à distância e como que também o governo e a sociedade pode auxiliar nisso aí. Meu aluno, agradeço a sua participação e aguardo você na próxima aula.